Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Entardecer na cidade maravilhosa. Estamos aqui no Estádio Olímpico João Avelange, acompanhando o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Por enquanto, um para o Botafogo, gol do Renato. Um também para o Fluminense, gol de bicicleta marcado pelo Fred. Domingo que vem, o segundo jogo, não há vantagem. Os dois jogos empatarem, a decisão do título iria para os pênaltis. Tô aqui com o Júnior para a gente analisar os lances do primeiro tempo, que começou logo com o gol do Botafogo, exemplo do domingo passado, mas aí tudo transcorreu de forma diferente, Júnior. Começou, na verdade, como você disse, domingo passado. Só que não deu a continuidade do domingo passado, né? Porque o Fluminense se rearmou, não só na marcação, mas também na criação da jogada. Você vê que teve a sequência de erros ali, né, do Fluminense, terminou o Renato acertando uma bola difícil, foi ajudado pelo desvio do Carlinhos, que, ela estava indo na direção do Diego Cavalieri. Né, e até aí o Botafogo estava conseguindo ficar com a posse de bola, fazendo bem a jogada. Olha a visão do Renato. É a visão do Diego Cavalieri. Isso. E ele estava com a visão coberta pelo Carlinhos, eu acho que era o Edinho, né? E o Leandro Eusébio na mesma jogada. Terminou desviando, não deu para ele. Chute do Carlinhos, defesa do Jefferson. Você vê que ele não consegue, Luiz, vai na base do reflexo mesmo, do jeito que deu. Chute do Jean agora. Você vê que vai ter uma sequência de jogadas, né, ofensivas por parte do Fluminense. Essa do Thiago, ela foi em cima do Jefferson, que fez novamente uma boa defesa. Aí a gente já viu que foram três chances para o Fluminense direto, né, na mesma jogada. E aí o gol, né? O Thiago consegue resgatar uma bola que estava praticamente perdida. Aí você vê a sequência da jogada, o Rafael Sobis é quem bloqueia, né, o adversário para que o Fred possa executar a bicicleta, como o Renato Marcília disse, sem nenhum problema. O problema do Botafogo é que ele não conseguiu encaixar seus contra-ataques como domingo passado. Eu acho que esse gol vai fazer bem ao Botafogo, né? Para poder voltar a jogar como jogou no início do jogo. Muito bem, selecionamos algumas imagens especiais neste show do intervalo que você vai curtir a partir de agora. Em ação, a nossa super câmera lenta. Daqui a pouco vai seguir o show do intervalo, imagens belíssimas, super câmera lenta. Eu acho que valoriza muito mais a bicicleta, o chute do Renato, tudo quanto é jogada, né? Ficou muito legal mesmo, né? Dá uma dimensão que às vezes é impossível pra gente conseguir imaginar que ela teve, né? A expressão, a reação. Os músculos, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi foi no vôlei, né? Quando ela batendo no dedo, envergando, que a gente, na câmera normal, a gente não consegue ver. Daqui a pouco, decisões por outros estaduais pelo Brasil em destaque aqui no nosso show do intervalo. Como, por exemplo, o gol de Paulo Henrique Ganso na decisão entre Santos e Guarani, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Globo, a gente se liga em você. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta, show do intervalo, tempo para um sorvetinho honesto. Estamos aqui com um para o Fluminense, um também para o Botafogo. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca de 2012. Temos decisões pelo Brasil inteiro, temos decisões passando pelo estado de São Paulo, pelo Rio Grande do Sul, tem decisão no Paraná, em Santa Catarina, na Bahia. Vamos então começar mostrando lances. Guarani e Santos estão jogando os dois jogos no Morumbi. Temos também Caxias Internacional, o primeiro jogo na Serra Gaúcha. Vamos curtir lances, gols, na voz marcante do Léo Batista. Muito bem, Léo Batista, 1-0 para o Caxias, né? Não tem aqui a escalação do Internacional que poderia poupar jogadores por conta do jogo da Libertadores. O Botafogo, cujos jogadores estão voltando para o segundo tempo, abriu o placar, depois o Fluminense empatou. Tem torcedor que está passando calor, tem torcedor que está passando um friozinho, mas com direito a distintivo do Botafogo, etc. Com as tatuagens espalhadas pelo corpo inteiro. Renato Marcília, arbitragem do Luiz Antônio Silva Santos no primeiro tempo. Boa. Controlou bem o jogo, não perdeu nunca o controle disciplinar da partida. O jogo não escorreu por entre os dedos, como a gente diz, foi esperto.
O Júnior falou certo. Deu uma confusão, discussão. Foi falta ou não foi? Quando lançaram a bola para ela, ele já apitou uma falta antes da bola chegar. Não vou deixar sair um gol no lance duvidoso. Claro. Se sai o gol, todo mundo reclama. Eu marco a falta, ninguém vai se lembrar no final do jogo da falta que eu marquei. Ele administrou para ele. E até com uma certa inteligência. Ele é experiente, ele tem janela e está levando o jogo com tranquilidade. Facilitar até pelo trabalho, pela atitude dos jogadores, né? Não tem falta violenta, não tem deslealdade, não tem maldade. Quer dizer, há um respeito mútuo entre todos dentro do campo e isso ajuda sempre a arbitragem. Marcília, só para me esclarecer e para o telespectador da Globo, obviamente, né? Nós tivemos uns 4 ou 5 lances de vantagem, porque não é muito comum esse volume. E eu percebo que o Luiz Antônio Silva Santos, ele espera às vezes até um tanto algo maior do que normalmente se espera. Como é que se define a vantagem, assim? Que momento que você tem que marcar a falta? Quando o jogador perde a bola, perde a continuidade da jogada em função da falta que ele sofreu anteriormente. Quer dizer, não pode ser 2, 3 lances mais na frente, né? O problema de quando deixar seguir um pouco mais é com o revide. Uma hora com o Deco ali, com o Fábio, enfim. Às vezes é preferível marcar na hora para evitar que a bola de neve cresça e aí aumente um desentendimento entre os jogadores. Luiz, diga. Vamos ver aqui rapidinho, o Oswaldo de Oliveira estava numa conversa informal com ele antes do início do segundo tempo. Qual a principal orientação? Nós temos que procurar manter mais a posse de bola no ataque, na defesa adversária, para procurar entrar com a bola no chão também na defesa do Fluminense. Obrigado, Oswaldo. Luiz. Autoriza Luiz Antônio Silva Santos. Bola rolando, está valendo o segundo tempo da decisão deste domingo no Engenhão. Chutão lá para a boca do gol do Fluminense e o Cavalieri saiu para fazer a defesa. Luiz. Só para completar a informação que eu dei, fraccionada no intervalo, Eric, vários titulares do Inter estão jogando, mas Leandro Damião não está jogando, talvez o jogador mais importante a ser poupado por esse jogo lá da decisão Inter e Caxias, pensando no Inter e Fluminense da próxima quinta-feira aqui no Engenhão. O Dátulo também tá poupado daquele jogo. Diga, Eric. Para informar que o Fluminense é o mesmo e lembrar também que o Fred ano passado fez um gol de bicicleta também contra o Coritiba. Eu tinha lembrado só o do Grêmio, então foram 2, está virando hábito mesmo para o Fred marcar esses golaços aí de bicicleta. Vai sair jogando lá o Diego Cavalieri. É canhoto o goleiro do Fluminense, deu um chutão lá para a ponta esquerda. Já dominou o Fred. Carregou e sofreu a falta. O Renato ficou com a bola ali, o Fred deu uma olhadinha. Ele foi seguro. O Lucas está marcando, olha lá. Ele puxa pelo braço, como disse o Marcinho, depois solta e não adianta, né? Aí perdeu a bola em função dessa falta que sofreu. Aí volta atrás e marca. Certo, Luiz Antônio. E o Fluminense tem falta que Deco mais uma vez se prepara para fazer a cobrança. A barreira ali composta apenas pelo Lucas para atrapalhar um pouquinho a vida do Deco. O Louco Abreu orienta os seus companheiros. E vem cobrança do Deco. Se movimenta o time do Fluminense. Levantamento, o corte foi do Renato. A bola fica com o Felipe Gabriel. Falta do Jean em cima do Felipe Gabriel. Marcelo Matos já tem pressa, fez a cobrança buscando o Márcio Azevedo. Márcio Azevedo trabalhou com o Elkerson. Jean está na marcação. Luiz Antônio Silva Santos está do lado, manda seguir. E a bola levantada para o Fred. Ele tentou um toque de cabeça na direita para o Thiago Neves. E o lateral favorece o time do Botafogo. Os dois técnicos participando muito. O Abel Braga orientando, ele está orientando muito o Carlinhos. Ele tem uma implicância, não é com o Carlinhos, mas com o posicionamento daquele outro lado ou então uma mudança. Tá claro. O Elkson está na ponta esquerda agora, o Michael Suel está na direita. Olha a bola para o Rafael Sobis. Dominou o Sobis, saiu na frente do gol. Saiu para fazer a defesa ao Jefferson. Ele não conseguiu dominar da forma como ele queria, Luiz. Que a bola veio com muito efeito e terminou fugindo do domínio. O Botafogo faz isso quase todo jogo, essa inversão do Elkson com o Michael Suel. Talvez o Abel estiver chamando a atenção do Carlinhos. A forma de marcar é outra. O Michael Suel é muito mais veloz do que o Elkson, né? Aí o Fábio Ferreira. Marcelo Matos. Sai trocando passes ali o time do Botafogo. Tá 1 a 1 na decisão. Marcelo Matos faz o levantamento buscando o Elkerson. Ele e o Bruno. O Elkson protege, tenta levar até a linha de fundo. Bruno conseguiu tocar, a bola vai em escanteio que favorece o time do Botafogo.
Próxima quarta-feira, o Botafogo joga pela Copa do Brasil. Quarta que vem temos Libertadores. O Vasco joga na Argentina contra o Lanús. Ganhou por 2-1. Precisa de um empate para buscar a classificação. Michael Suel fez o levantamento. Olha o louco, abriu. O toque de cabeça foi do Antônio Carlos. Luiz. E a bola foi pela linha de fundo. Pois não, Eric? O Antônio Carlos cabeceou agora. Ele tem uma história bacana no Fluminense. Fez o gol do último título estadual do Fluminense. De cabeça, em 2005, de cabeça. E era comandado pelo Abel. Na época também era técnico do Fluminense. Então aí dois personagens aí no último título do estadual do Fluminense. É, mas certamente o mais saboroso para a torcida do Fluminense, dolorido para a torcida do Volta Redonda, foi que o gol foi aos 46 do segundo tempo. E meio de nuca, assim, né? Cabeçando de costas. Isso mesmo, né? No gol à esquerda das imagens no Maracanã. O último título do Fluminense de campeão estadual. Rafael Sobis tentou adiantar Antônio Carlos com ele. Proteção do Antônio Carlos. Saiu bem o Jefferson para fazer a defesa. São os primeiros movimentos do segundo tempo aqui no Engenhão, no Estádio Olímpico João Avelange. Desde a década de 70, duas decisões, 71 e 75, que Fluminense e Botafogo não se encontravam na decisão do título estadual. Felipe Gabriel, tá valendo o lance. Tocou para o Marcelo Matos, trouxe para o pé direito, ajeita mais à frente, ou mais à direita, agora buscando o Lucas. Lucas para o Marcelo Matos. Marcelo Matos tem a marcação do Jean, devolveu para o Lucas, foi desarmado na hora certinha, chegou rasgando o Thiago Neves. Que importância tática tem o Thiago, né? A bola fica lá na marcação do Jean para cima do Matos. Matos conseguiu rolar essa bola para o Renato, Renato para o Lucas. Lucas domina, tentou para o Michael Suel, tocou no Leandro Eusébio. E o Lucas protege, a bola sai, é lateral, que favorece o time do Botafogo. Felipe Gabriel está sentindo muitas dores na perna direita. Marcelo Matos fez o levantamento, vai Deco, a para de cabeça. Bola sobra com o Thiago Neves. Tentou ajeitar mais atrás. O Sobis talvez tenha ficado numa situação difícil. Opa, bola para o louco Abreu na área. O Gum caiu, reclamou de falta. Jogadores do Botafogo de toque. E a bola ficou na esquerda com o Carlinhos. Dá um chutão lá buscando o Fred. Fred para o Deco. Deco adianta na ponta direita para o Thiago Neves. Márcio Azevedo faz boa antecipação. Domina. Elkerson está pedindo. Ele levou a marcação do Deco e o juiz marcou falta do Deco sobre o Márcio Azevedo. Foi falta? Foi sim. Deu uma cutucadinha nele. O Índio está reclamando agora com o Oswaldo de Oliveira que o aquecimento dos reservas do Botafogo precisa ser feito atrás do gol. Não pode ser feito aqui na área, à frente do banco de reservas. É, foi a orientação que nós vimos ali o Índio fazendo um gesto para o técnico do Botafogo e seus reservas, que continuam aí ainda na lateral do campo. Falta para o Botafogo, o Michael Suel vai para a cobrança. O louco Abreu fica posicionado sempre mais à frente, aí ele sai. Michael Suel fez o levantamento, olha o louco! Cavalieri! Tudo bem que foi no meio do gol, mas ele só dá um desviozinho. E ele ficou ali, o louco Abreu, sem reclamar, mas tinha um show de abraços. Teve uma reclamaçãozinha, não só dele, como do Oswaldo também aqui, viu, Luiz? O Oswaldo pro árbitro que fica atrás do gol, né? Você viu o pênalti, Marcília? Olha, no primeiro momento, nem na repetição, viu? Pode ser que alguma câmera nos mostre, né? Pela distância que nós estamos aqui. A gente mostra para você agora. Agora. Aqui você pediu, você manda, Marcília. Olha o Eusébio. Ela não chega a classificar o agarrão. Marcília, a mão tá ali, mas... É? Você não marcaria? Não, não está impedindo a movimentação do jogador. Nenhuma. Tanto que o próprio louco Abreu não fez nenhum tipo de reclamação. É, ele não abriu mão de jogar, né? Porque não sei se é porque ele não é brasileiro, porque o brasileiro normalmente cai, desaba, né? Bola em profundidade para o Sobis, na ponta esquerda. Aí Rafael Sobis, Fred está no interior da grande área. Levantamento para o Thiago Neves, a bola não chegou à altura necessária para o Thiago. Ficou com o Deco, Deco levanta para o Fred, tentou a parada de cabeça. Quem chega para fazer um toque no vazio ali é o Lucas. E a bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Fluminense. E Rafael Sobis tem pressa na cobrança. Ele arremessa essa bola para o Edinho. Edinho faz o levantamento de novo. Fred com ele, Jefferson. Quem tira de ali é Fábio Ferreira. Bola fica com o Felipe Gabriel. Ajeita para o Marcelo Matos. Aí Michael Suel. Na esquerda para Felipe Gabriel. Veja o Felipe Gabriel.
Ele tentou a bola pro Louco Abreu, dominou com ele, Leandro Eusébio não conseguiu o domínio. E o Abreu agora reclamou muito mais do que no lance da cabeçada anterior. Bolão do Felipe Gabriel e o lance é todo seu, Marcelo. Nada. Deco. Cortou Marcelo Matos. Felipe Gabriel. Subiu Carlinhos, a para de cabeça. Jean, tabelinha com Edinho. De novo no Jean. Thiago Neves. Rafael Sobis está impedido. Está marcado o impedimento, né? A gente tem o hábito de dizer está impedido, quer dizer, está impedido porque foi marcado o impedimento. E o lance é esse aí, Marcílio. Ednei Mascarenhas. Bem posicionada, a marcação foi correta. Júnior, a gente percebe, além da troca do Elkson com o Michael Suel, que o Felipe Gabriel e o Michael Suel estão sendo mais ostensivos nessa troca. Essa movimentação está ajudando a eles terem a chance de criar a jogada? O Botafogo voltou a jogar como foi no início da partida, né, Luiz? Sem ficar preocupado somente na jogada de contra-ataque. Tá saindo. Eu achei que as equipes não iam arriscar tanto em função até mesmo de ter a importância do... Vai você. E pela direita vai chegando na dividida. O Carlinhos ficou meio que brigado a jogada com o Elkerson. O Louco Abreu reclamou não sei do que. Chegou Leandro Eusébio, tirou dali, a bola vai saindo em outro lateral que favorece o time do Botafogo. O jogo voltou realmente numa outra dinâmica nesse segundo tempo. Daqui a pouco eu explico, tá? O que eu ia dizer. E bola para o Lucas, na direita. Tentou o cruzamento. Vai chegando o Elkerson. Quem apareceu foi o Jean. Toca de cabeça pela linha de fundo, é escanteio. Porque como as duas equipes têm, né, partidas importantíssimas no meio de semana, quem perder hoje, né? E se alguém perder hoje, vai com o moral não tão elevado, né? Então eu pensei até que as equipes não iam arriscar tanto, mas não é o que a gente está vendo, não. O Louco Abreu se movimenta, Antônio Carlos e Fábio Ferreira. Michael Suel na cobrança do escanteio. Bola vai sobrar do lado esquerdo agora com o Elkerson. Marcado pelo Edinho. Elkerson traz para o pé direito. Faz o levantamento. Olha o Antônio Carlos. Ele subiu dividida. Chega para fazer o corte. Leandro Eusébio rasga. Completa a jogada do Thiago Neves. Aí o Deco ajeitou para o Thiago. Ele tenta... Opa! Caiu e levou a mão no tornozelo, machucado. Jogadores do Fluminense vão pressionar. Agora o Lucas já tem cartão. Vai ser expulso o lateral direito do Botafogo. Ele cansou de fazer falta, né? No primeiro tempo. Agora fez, mas no segundo deu aquele cutucão, aquela rasteira do Thiago Neves que disparava. O cartão amarelo era inevitável. Olha ali. Foi no tornozelo do jogador do Fluminense. Já tem o cartão amarelo, o vermelho é uma consequência. Olha ali. Ele procurou o tornozelo do jogador do Thiago Neves. Em nenhum momento ele procurou a bola. Olha só. Não há o que reclamar. Cartão amarelo bem aplicado e expulsão também, como consequência, bem se justifica totalmente. Está certo o árbitro. Para quem teve uma contusão exatamente naquele tornozelo, o Lucas vai saindo aí, está expulso de campo. Não há nenhuma contestação de uma forma mais forte do time do Botafogo. Ele fez 5 das 14 faltas cometidas pelo time do Botafogo. Você viu a reação do Oswaldo conversando com a sua comissão técnica. Botafogo perde um homem. Inclusive que estava sendo uma peça de desafogo, né, Luiz? E ele não tem nem no time aí ninguém para poder cair naquela posição. Tá o Felipe Gabriel quebrando ali. Deco para Sobis, que bolão, Sobis bateu! Gol! Magistral de Deco para Rafael Sobis pro fundo da rede. Para levantar a torcida tricolor em todo o Brasil. Um passe simplesmente sensacional de Deco. E a finalização de Sobis. Vibra o Abel, vibra o Fluminense que vira o jogo. No ato contínuo da expulsão do Lucas. O Fluminense sai agora em vantagem em 2 lances importantíssimos. Uma expulsão e o gol que tem a participação refinada desse tal de Deco, Júnior. Faltou concentração do Botafogo na marcação, coisa que tinha feito muito bem no primeiro tempo, né, Luiz? Deram um espaço numa zona
onde o Deco bota na cabeça, quer dizer, bota na cara do gol, vai ficar difícil, né? Com um a menos agora, até porque ele vai ter que improvisar alguém pelo lado direito, né? E vai ter que tentar sair agora, né? Ou tenta segurar um jogo que tem uma diferença mínima, que saldo de gols é critério de desempate. Talvez ele tenha esse pensamento, né? Não dá para ele arriscar com um homem a menos, ainda mais com o Fluminense. Sabe explorar bem pelo fato de ter jogadores com criatividade, no caso do Deco ali no meio, que com liberdade ele consegue fazer as coisas maravilhosas como a gente viu nesse passe agora. O Oswaldo Oliveira mandou o Felipe Gabriel para a direita e os jogadores para o aquecimento, só que não há nenhum lateral no banco do Botafogo. Por isso que eu estava dizendo, né, Marcelo, que vai ficar mais difícil ainda. Se ele tivesse algum jogador dentre os 10 que estão em campo agora para colocar naquela posição, conhecedor da posição. Uma coisa foi o Felipe Gabriel semana passada jogando como o segundo cabeça de área, a gente pode dizer isso. A outra é como lateral, é completamente diferente. 14 minutos do segundo tempo no Engenhão. É o primeiro jogo da decisão, mas com os ingredientes que às vezes a gente tem aquela história de vamos administrar o primeiro jogo da decisão. É jogar o jogo, né, Gil? Eu achava, Luiz, como eu já expliquei anteriormente, como tendo partidas importantes no meio de semana, as equipes não fossem arriscar tanto, pela questão moral da coisa, emocional. Mas não é o que a gente está vendo, não. Ainda mais nesse segundo tempo. O início foi para as duas equipes, né? Saindo para o jogo mesmo. Aí o Jean. Michael Suel roubando essa bola do Jean, que pressiona na volta. Vai Carlinhos, dá um carrinho frontal. Aí é falta. Tá marcada a falta do Carlinhos. Eu conversava com o Eric aqui, o Luiz, eu conversava com o Eric a respeito dessa escolha do banco de reservas do Oswaldo. E a gente chegou à conclusão de que o Oswaldo realmente hoje deu muito azar, porque geralmente o Lucas Zen está no banco. Tá machucado, não tá? Não tá, mas não estava vetado pelo departamento médico, ele poderia estar no banco. Mas, por opção, ele pôs os meninos Jadson e Gabriel, que entraram bem nas últimas partidas. Michael Suel, velocidade pela direita. Abriu o Elkson pedindo cruzamento. Olha o Elkson, foi Diego Cavalieri, foi lá para fazer a defesa. E o Deco tem essa visão de se desmarcar imediatamente. Ele saiu do Renato, já recebeu. Sobis faz a infiltração pelo meio. Os dois se movimentam lá na frente, o Sobis e o Thiago Neves. Eles trocam de posição. Para você ver o que é a experiência, né? O Botafogo, no primeiro tempo, a jogada que originou o gol do Fluminense, a bola estava com o Elkson, que tentou um passe para o Abreu. No contra-ataque, o Fluminense fez o gol. O Deco poderia fazer isso e não fez agora. Thiago Neves recebeu. Linda a bola do Fred para ele. Thiago bateu. Jefferson duas vezes para fazer a defesa. E tudo começou em outro passe preciso. Vou mais longe. Precioso. Vou trocar o adjetivo. Precioso do Deco. É um passe de 3, 4 metros. Mas que o cara tem que vislumbrar toda a situação, né? E essa é a primeira decisão que o Deco joga no futebol brasileiro. Ele foi campeão brasileiro pelo Fluminense, pontos corridos, mas decisão mesmo, essa é a primeira. Ele estava bem feliz com isso, fez toda a carreira no exterior, Porto, Barcelona, Chelsea, e estava assim contente de poder jogar uma decisão no país onde ele nasceu. Aí ao lado do Ronaldinho, do Eto'o, né, do Ibrahimovic, eles participaram do resgate do Barcelona lá em 2003, né? Quando o Barcelona ficou no meio da tabela no Campeonato Espanhol. É uma história muito bonita, o Deco. Felipe Gabriel pela direita, faz o cruzamento buscando o Louco. Louco Abreu dominou. Caiu no pé do Louco, ele tocou para o Márcio Azevedo, que bolão! Chegou rasgando o Thiago Neves. Que partida do Thiago Neves! Sobretudo taticamente, né, Luiz? Mas essa era a bola para o Márcio chutar. Não tinha nada que cruzar. Estava quase no pico da pequena área, solta a perna, né? Que bolão do Louco Abreu, por sinal, para ele. Michael Suel vai na cobrança do escanteio. Antônio Carlos, Fábio Ferreira, Elkson, Louco Abreu. Aí vem o levantamento. É outro escanteio. O Elkson veio nas costas do Fábio Ferreira agora. Fábio Ferreira que se supera nos cortes de cabelo. Vai Michael Suel de novo na cobrança do escanteio. Cavalieri não foi. Bola estava fora da pequena área também. Voltou no Michael Suel. Levantamento. Agora sim vai. Diego Cavalieri soca, tira dali. Felipe Gabriel bateu bonito. Jogou à direita do gol. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. A galinha do tarô. Ela adivinha e bica naquilo que você espera.
Essa é uma das atrações logo no comecinho do Domingão do Faustão. Luiz, naquele lance lá pela esquerda, você confirmou o cartão amarelo do Carlinhos? Não confirmei. Então, cartão amarelo do Carlinhos, isso. Aí Deco, lateral favorecendo o time do Botafogo. Estamos com 18 minutos, daqui a pouquinho parada técnica. No 20º minuto, 2 minutos de tempo técnico para os treinadores trabalharem com seus times. Olha o Michael Schell, vai levando, categoria, rolou pro Louco Abreu. Leandro Eusébio passou, ele calcanhar para o Felipe Gabriel. Tenta chegar à linha de fundo, Sobis está na marcação. Ele trouxe de novo por meio, pela diagonal. Sobis continua marcando. Vai passando na direita o Marcelo Matos, o Renato fica mais atrás. De novo também, taticamente, você vê a volta do Sobis ali para marcar, para ocupar o espaço. Olha com o Marcelo Matos. De novo com o Felipe Gabriel, Botafogo com um homem a menos. Lucas foi expulso agora há pouco. O lateral que favorece o time do Botafogo. Torcedor do Botafogo agora está no silêncio. Parte da torcida está tentando encontrar forças para incentivar o time. Tem muita decisão pela frente ainda. Felipe Gabriel, lateral para o Botafogo. Vai lá o próprio Felipe para fazer a cobrança. Arremessando, buscando o Elkerson. Elkerson faz o giro, Marcelo Matos pedindo. Elkerson clareou para o pé esquerdo. Levou, usou a força. Tentou a jogada para o Louco Abreu. Apareceu para fazer o corte o Gum. O Renato na dividida, a bola espirra e sobra com o Bruno. Aí Thiago Neves já se desmarcou, recebeu na direita. Trabalhou com o Edinho. Edinho para o Bruno. Aí Deco. Bruno, Thiago Neves passa na direita. Impressionante o Thiago Neves, que partida. Recebe o Thiago Neves. Que bolão para o Sobis. Driblou o Jefferson, perdeu o ângulo, bateu para o gol. Gol! Thiago Neves, uma bola açucarada. Sobis tirou o Jefferson. Mesmo com pouco ângulo. Olha a bola do Thiago Neves. Que pintura. O drible no goleiro. A finalização exata de Rafael Sobis para o Fluminense. Que chega ao terceiro. Numa jogada trabalhada desde o início. A finalização de cobra que é o Rafael Sobis. E de uma jogada que teve toda a costura de Thiago Neves, número 7, que chega para abraçar o Sobis. 3 para o Fluminense, 1 para o Botafogo. Que gol coletivo do Tricolor, Júnior. O gol todo trabalhado, Luiz, mas eu chamava a atenção do posicionamento do Felipe Gabriel, né? Porque ele não sabe jogar de lateral. E essa cobertura, normalmente, ela acontece quando você joga na lateral, né? Porque ele não teria acompanhado... o Rafael Sobis teria dado um passo para frente e deixaria, né, o adversário. Mas isso não tira, né, a beleza da jogada trabalhada e o passe do Thiago Neves para o Rafael Sobis. Quase ele perde, que ela fugiu um pouquinho. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. Internautas que navegam nas transmissões na grande rede participam das nossas transmissões. Vamos à mensagem do segundo tempo. Alana, o que vai acontecer com o Fluminense? Ele vai ganhar. Eu quero Fluminense. Caldeco! Ah, valeu, Ana. Obrigado pela participação. É o tchu, é o tchá que o Globolinha já dançou. E a decisão aqui tá 3-1 para o Fluminense. Agora, Júnior, me parece que a reação do Fluminense diante da circunstância da expulsão do Lucas, ela foi muito madura. E a do Botafogo, talvez, de interrogação. O que fazer? Aí foi o Felipe Gabriel lá, ficou um espaço maior no meio. Como é que você decifra isso tudo, Júnior? Eu decifro o seguinte, eu acho que a armação do banco do Botafogo fez o Oswaldo voltar com o Lucas, que já tinha feito diversas faltas no primeiro tempo, porque ele não tinha ninguém no banco. Se ele tivesse um lateral no banco, ele tinha tirado o Lucas, porque era um risco muito grande, como realmente aconteceu.
porque ele fez uma falta de jogo, né? Ele trocou o cartão amarelo, né, por um contra-ataque que seria perigoso, só que ele já tinha um outro amarelo. E o Fluminense está sabendo jogar com essa vantagem. Aí pela esquerda o Elkerson. Vai chegando para fazer o corte o Bruno. Sai jogando pela direita com o Deco. Na parada técnica aqui, viu, Luiz? O Abel conversou muito com o Carlinhos ali. Olha, você já tem cartão amarelo, tá? Os outros jogadores mais experientes também, para tomarem cuidado exatamente para não acontecer o que aconteceu com o Lucas aí, como disse o Júnior. Herrera vai entrar, isso, correge? Está conversando com o Oswaldo de Oliveira, atacante Herrera já em campo. Vai tentar uma variação aí. O técnico do Botafogo. A bola com o Sobis, não domina, vai ficando ali com o Fábio Ferreira. Márcio Azevedo. No meio para o Marcelo Matos. Chegou bem para fazer o corte o Edinho. Muita gente questiona o elenco do Fluminense, mas um time que tem 4 titulares desfalcando o time, joga uma partida dessa na decisão, deixa muito clara a qualidade, né, Não, João? o mais importante é o seguinte, Luiz, porque não é somente a parte individual, é a parte coletiva. O Abel, para colocar todos esses homens com características ofensivas para jogar, precisa que o Thiago e o Rafael façam esse trabalho tático que eles estão fazendo hoje, individualmente se superando. E talvez a nuance tática mais importante do jogo tenha sido o Abel conseguir trazendo o Deco e o Jean na marcação dos meias e Michael Souza e Elkerson sendo neutralizados pelo Thiago e pelo Sobis. Fundamental para essa grande atuação, porque você vê que o Thiago foi cortar a bola de cruzamento de lateral do Botafogo, do mesmo jeito como o Rafael está conseguindo bloquear as subidas do Márcio Azevedo pelo lado esquerdo do Botafogo. Uma vitória contra até então um time que está invicto na temporada, né, Luiz? Bem lembrado, Eric. O Botafogo está lutando por um título de campeão invicto, né? Desde o título histórico de 1989, que o Botafogo... Na verdade, são poucos os campeões invictos. O Flamengo foi 5 vezes, o Vasco 5. O Fluminense foi 3 vezes e o Botafogo em 89, né? A única e última vez que o Botafogo conseguiu ser campeão invicto. Vai sair o Louco Abreu no Botafogo. Um homem a menos. Entra o Herrera para a saída do Louco Abreu. Tem a ver com movimentação? Movimentação, sobretudo por causa disso, né, Luiz? Porque o Abreu só serve como homem de referência lá na frente. Com um a menos, fica mais complicado. O Herrera tem um pouco mais de dinamismo, pode ajudar. 6 quilômetros e 800 metros percorridos pelo Louco Abreu, que foi recepcionado pelo Oswaldo de Oliveira, cumprimentando ali o Oswaldo, agradecendo as pessoas e vai lá para o banco de reserva. O Louco tem dimensão tática, inclusive, né? Sabe o que está rolando dentro de campo. Tá aí o Thiago Neves. Vira o jogo lá na esquerda. Rafael Sobis para o Jean. Outro que está fazendo um partidaço. Isso, eu ia falar exatamente isso, Luiz. Que ele não aparece muito, né? Mas a importância dele no jogo, né? Ele fica meio na sombra do Deco, do Thiago, mas tem uma eficiência muito grande, jogando muito bem ele. Vai botar uma minhoquinha na cabeça do Abel para quinta-feira. Que minhoca! Libertadores e Copa do Brasil no meio de semana, quarta na Globo. Lanús e Vasco, Corinthians e Emelec. Logo depois de Avenida Brasil. Tá aí o Jean. Bola pela esquerda com o Carlinhos. Carlinhos é marcado pelo Herrera. Ele adianta essa bola para o Fred. Fred para o Carlinhos. Carlinhos deu toque errado. Renato recupera, sai jogando para o Botafogo. Outro passe errado. Jean trabalhando com o Deco. Deco, antes da bola chegar, ele consegue fazer quase girar o pescoço para os dois lados assim, faz um 360, né? Impressionante, 180 para cada lado. Aí o Deco adianta essa bola para o Sobis. Sobis tem o Thiago Neves que ficou livre. Ele tocou no Thiago Neves. Neves ajeita. Boa bola para o Fred. Devolveu para o Thiago Neves. Passou o Carlinhos. Jean rolou para o Carlinhos. Carlinhos domina. Levantamento. Chegou o Antônio Carlos. Rasga, tira dali. Felipe Gabriel toca de cabeça. E toca bem pelo meio para o Marcelo Matos. Falta do Herrera. O juiz está marcando falta do Herrera. Entrou solando no entendimento do Índio, o juiz da partida. Bola tocada na direita. Quem recebe é o Bruno. Bruno para Deco. Evidentemente que com 3 gols de diferença é uma vantagem muito consistente. Não dá para comemorar título antes da hora. Na verdade, com praticamente nenhum placar. Mas de qualquer forma o Fluminense vai abrindo 3-1, 2 gols de vantagem. Nessa situação o Fluminense poderia perder por um gol de diferença, que seria campeão estadual. Era a 31ª vez no próximo domingo. O Botafogo, por exemplo, se vencesse 2-0 no próximo domingo, não tem negócio de gol fora no campeonato estadual. Ele levaria a decisão para os pênaltis. Para mais ou menos dar uma situada na sua cabeça, você que está curtindo a Globo, está ligado na decisão em todo o Brasil. Bola com o Gum. Aí Leandro Eusébio. Já passamos dos 26 minutos. Jean.
Edinho. Na esquerda, Carlinhos. Edinho faz a movimentação, vai ocupar o lado esquerdo do campo, não recebeu. Jean. Aigum. Vai valorizando a posse de bola o time do Fluminense a essa altura. Adiantando para o Thiago Neves. Foi bem o Márcio Azevedo. Bruno apertou o Elkerson. Chegou o Fábio Ferreira, dá um chutão para o ataque. O Herrera vai na velocidade. Leandro Eusébio. Joga para o Carlinhos. Carlinhos domina do lado esquerdo. Botafogo teve Lucas expulso aos 15 minutos deste segundo tempo. Discretamente a torcida começa a vaiar o Elkson, Luiz. Reações que vão rolando aqui no Engenhão nesta primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. Aí o Fluminense vai valorizando a posse de bola. O Fluminense está chamando o Botafogo para sair lá de trás, né, Luiz? Porque aí se o Botafogo colocar, mesmo com um a menos, seu time atrás do meio campo, fica mais fácil para você marcar. Se o Fluminense conseguir espalhar o time do Botafogo com a habilidade que o Fluminense tem no meio campo, as jogadas vão acontecer, os espaços vão aparecer. Tá aí o Edinho. Edinho vira o jogo lá na esquerda para o Carlinhos. Carlinhos vai para cima da marcação do Felipe Gabriel. Já tirou o Felipe Gabriel, Carlinhos. Leva para a linha de fundo. Cruzamento. Thiago Neves, Márcio Azevedo se antecipa. O Thiago Neves não é alto, né? Agora o Márcio Azevedo tem 1,71m, 1,72m. Valeu aí a posição do Márcio Azevedo. O Thiago Neves levou a mão na cabeça ali. Escanteio favorecendo o time do Fluminense. É o quarto escanteio para o Fluminense no jogo. Vai lá o Thiago Neves para fazer a cobrança. Ajeitou com muito carinho o Thiago Neves. Ele vai para a bola. Levantamento do Thiago Neves. Leandro Eusébio não alcança. Luiz Antônio Silva Santos marcou falta. Provavelmente no próprio Leandro Eusébio. Vamos ver, olha. O Leandro Eusébio. Os dois se agarrando. Não, aí é o Gum, vamos ver. O Leandro Eusébio tá limpo. O Leandro Eusébio não fez nada. Diga aí, Marcílio. É marca do atacante, né? Se marcar do defensor, vai ter que marcar pênalti. Um agarra o outro agarra o um. Luiz, e curiosamente o 3-1 está persistindo nas finais aqui no Rio de Janeiro, né? Final da Taça Guanabara, 3-1 Fluminense no Vasco. Final da Taça Rio, 3-1 Botafogo no Vasco. E agora 3-1 Fluminense. E olha aí, a vaia que era pequena, agora na saída do Elkson de campo, é maior ainda. Elkson sai com a número 9 para a entrada do 18, Caio. Foi recepcionado lá pelo Oswaldo de Oliveira. Ele percorreu 7 quilômetros. E o Michael Schell está tocando bola de cabeça para o Caio. Acabou de entrar o Caio. Levou para o pé direito. Bateu para o gol. Jogou à direita do Cavalieri. Globo, a gente se liga em você. Itaú apoia a evolução da sua empresa. Seu marido ou seu namorado te traiu, mas ele volta e canta o novo sucesso de Zezé de Camargo e Luciano. Você o perdoa? Confira hoje no Domingão. Você o perdoa? Interrogação é o nome da nova canção da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Daqui a pouco no palco do Domingão. Aí o Jean com o peito ajeitando para o Deco. Mais atrás, Leandro Eusébio. Meia hora de bola rolando no segundo tempo. Marcelo Matos ganhou, tocou no Herrera. Herrera tentou botar na frente. Leandro Eusébio foi decidido. Vamos ver o que vai fazer o Índio. Vai punir com o cartão. Na cor é amarela. Renato Marcília. Correto. Leandro Eusébio foi direto, né? Na perna do jogador quando perdia a jogada. Olha ali. Como nós temos uma sequência de cartões zerados no futebol do Rio, ao fim do turno e também ao fim da fase semifinal, do final da Taça Rio, não temos jogadores pendurados, apenas os expulsos na partida seguinte. O caso do Lucas hoje aqui, por enquanto só o Lucas, ele não vai jogar domingo contra o Fluminense na última partida. Vai lá o Michael Schell na cobrança da falta, ele faz o levantamento. Olha o toque de cabeça, Diego Cavalieri, sensacional! Marcelo Matos de cabeça no cantinho. Goleiraço do Fluminense, Diego Cavalieri. Torcedor do Botafogo agora acredita. Sabe que é importante diminuir. Michael Schell levantou, a bola passa por todo mundo e vai saindo pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê.
Aí o Fred. Deco. Bolão! Rafael Sobis, saiu na cara do gol, bateu! Se lamenta o Sobis. Mais uma vez o Deco. Nossa, que bola. Que facilidade. E o massagista aqui do Fluminense, o Pedrão. Sobis, pede música, meu garoto. Não perde. Pede música e seria praticamente carimbar a faixa, né, Luiz? Porque 3-0 para você virar um placar desse é complicado. Lembrando que logo mais no Fantástico, o jogo está 3-1. Se o Sobis tivesse feito o gol, abriria uma vantagem de 3-0. Se referiu aqui o Júnior, né? É claro que 3-0, uma decisão de campeonato é muito difícil tirar. Não é impossível, mas é muito difícil. 2 já é um placar que houve em outras ocasiões um número muito maior de inversões. A decisão está aberta, né? São 2 grandes times do futebol brasileiro. Tá aí o Jean. Deco. Olha a bola do Deco de novo em profundidade buscando o Bruno. Márcio Azevedo. Ganhou, fez o giro. Bruno apertou. Lateral que favorece o time do Botafogo. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser brameiro. Edinho. Aí o Gum voltou a ser titular da zaga do Fluminense. O outro zagueiro, Anderson, se machucou durante a semana. O Eusébio vai fazendo aí mais uma partida como titular, recuperando a dupla campeã do Brasil, né? Finais pelos estaduais, pelo Brasil inteiro. A bola rolando. O Santos está ganhando do Guarani por 2-0. Jogo no estádio do Morumbi. O Internacional empatou contra o Caxias. O jogo está 1-1. Fantástico, mostra os gols para você. Sempre com aquela leitura especial, não só criativa, mas pioneira de Tadeu Schmidt no Fantástico. Olha, o Atlético está ganhando do América Mineiro. Santa Cruz está ganhando do Sport de 2-0 no Arrudão lotado. E aí o lance do Antônio Carlos, o Fred. A Santa Cruz, o Sport está 0-0, perdão. Eu me confundo, estou passando aqui pelos placares com o auxílio luxuoso do maestro Júnior. Vamos ver o que aconteceu de mais importante até aqui na decisão? O gol do Botafogo foi do Renato, um sem puro que foi no cantinho. O empate veio na bicicleta de Frederico. E no segundo tempo, Rafael Sobis, Deco, Sobis de canhota. Depois, Thiago Neves tirou do goleiro, mesmo sem ângulo, bateu de pé direito. 3-1 para o Fluminense. Essa é a decisão até aqui. Caiu para o Herrera, tentou a devolução, chegou Carlinhos para fazer o corte. Thiago Neves está com a mão no tornozelo ali, o tornozelo que quase o tirou do jogo. Vem aí Marcos Júnior. E o Correia vai explicar essa história aí, porque do Júnior e não Júnior, como ele ficou conhecido durante a vida inteira. Ô, Luiz Roberto, você lembra que na transmissão de Fluminense Internacional no Beira-Rio, a gente falava que o Marcos Júnior tinha a grafia do nome dele sem o R no final, era Marcos Júnior. Mas ele quer ser conhecido profissionalmente como Marcos Júnior, assim como o nosso comentarista Júnior. Pediu no avião para o Correia voltando de Porto Alegre, né? É, muito bem, tá bom. E ele botou o JR na camisa, né? Thiago Neves vai saindo, claro que causa preocupação na torcida do Fluminense, porque o Fluminense tem quinta-feira esse jogo decisivo de decisão. Luiz, ele saiu, acredito, muito mais por cansaço, né? Ele teve uma torção forte no tornozelo. Ninguém esperava nem a sua recuperação e ele fez um partidão hoje. Tá aí o garoto Marco Júnior. Marco Júnior agora, né, Luiz Roberto? Olha, o Thiago Neves percorreu 8 quilômetros e 400 metros. E o Marcos Júnior já está no lugar dele no campo de jogo. Sai o Thiago Neves, partidaça do camisa 7. Márcio Azevedo pela esquerda. Tentou ganhar essa jogada do Edinho. Foi para a linha de fundo. Márcio Azevedo, Edinho dá a travada correta. Escanteio que favorece o time do Botafogo, que está buscando diminuir. Vai lá o Márcio Azevedo na cobrança. Mesmo com um homem a menos, o Botafogo vai para cima. Márcio Azevedo levantou, a bola passa por todo mundo.
E o Sobis, que bolão por Marco Júnior. Domina o Marco Júnior na esquerda, ele é muito veloz. Sobis passou na boca do gol. Marco Júnior. Faltou um pouquinho de experiência pro Júnior agora, né, Luiz? Que dava para pensar mais, vai mais. Ele tinha 2 companheiros contra um do Botafogo, né? Faz parte, Luiz, faz parte. É um menino que brilhou na copinha esse ano. Eu fiz o jogo final do Fluminense contra o Corinthians, ele jogou muito bem. Caio. Olha, se o Thiago Neves não tivesse condições, era provável que o Abel o escalasse desde o início, mesmo sendo novo. Olha ele lá de novo. Velocíssimo, Marco Júnior. Fred se movimenta pelo meio. Marco Júnior foi para cima do marcador. Tentou o drible em cima do Antônio Carlos. No fundo, ele fez o cruzamento. Ela passou na frente do gol. Vai lá o Rafael Sobis, se esforça muito. Evitou a saída. E na sequência, Marcelo Matos toca lateral, que favorece o Fluminense pela direita. Olha o esforço do Rafael Sobis. A bola parou praticamente sobre a linha. Vai lá para fazer a cobrança o Bruno. Tocando no Sobis, autor de 2 dos 3 gols do Fluminense na decisão. Edinho. Toca lá atrás para o Gum. Gum traz pelo círculo central. Ajeita essa bola para o Leandro Eusébio. E deve ser um dilema isso na cabeça do jogador dentro do campo. O Júnior vai poder falar sobre isso na sequência depois do ataque do Fluminense. Ampliar para um time que está com um homem a mais e praticamente garantir o título. E para o time que está inferiorizado, segurar do jeito que está e deixar com 2 a diferença. Olha o Deco, levantamento, subiu para fazer o corte o Fábio Ferreira. Bola volta no Jean, ele toca no Bruno, Bruno para o Deco. Deco recebe do lado direito. Vem pela diagonal, joga no Jean. Jean tem o Fred se movimentando, tem o Marco Júnior também ali pela esquerda. Ele devolveu no Deco, como quem diz, toma aí, maestro, você conhece? Dá uma solução. Aí o Deco tocou a jogada. Boa bola para o Sobis. Deu para o Fred. Fred para o Marco Júnior. Gol do tricolor. Marco Júnior. É o 4º do Fluminense. Resolve, maestro. Deco pro Fred. O toque sutil, precioso. Olha só o Deco. Olha o Fred. Recebeu e rolou açucarada para Marco Júnior. De pé direito, mandar pro fundo da rede. Vibra Abel Braga. Vibra a torcida do Fluminense, que faz uma partida espetacular no Engenhão. Vira e goleia o Botafogo na decisão. Marco Júnior, agora com direito a JR na camisa e a gol em decisão. Júnior. É importante, não só para ele, mas também a vantagem que o Fluminense conseguiu, né? A liberdade, novamente, Luiz, que a gente vinha falando, com os jogadores criativos do Fluminense, no caso o Deco. A jogada foi muito bem trabalhada, como também foi aquela do terceiro gol. Eu ia te perguntar sobre a questão de ampliar a vantagem e quase garantir o título e para o outro manter ou tentar buscar a diminuição, Júnior. Na verdade, acabou acontecendo o gol nesse meio do caminho. Na verdade também, Luiz, é o seguinte, 2 a 0 é um placar que você pode, tranquilamente, independente do adversário, você conseguir. 3 a 0 aí já fica realmente bastante difícil. Enquanto o Oswaldo de Oliveira tomava essa decisão, Luiz Roberto, aconteceu o 4º gol, tanto que o Jadson estava assinando a súmula para entrar no lugar do Michael Suel, um volante no lugar de um meia, para segurar um pouco mais o time do Botafogo, e o gol saiu quando ele estava para entrar em campo. Mas entrou mesmo assim o Jadson com a camisa número 16 no lugar do Michael Suel. E o Abel já pensando na quinta-feira, tira o Fred e mostra como é forte esse elenco do Fluminense. Entra a camisa 10, Rafael Moura. E daqui a pouco vai entrar um jogador aqui, normalmente seria titular na maioria dos times grandes do futebol brasileiro. O Eric vai informar já já a substituição que deve... É o Wagner, camisa 19 também, é outro jogador que veio contratado a peso de ouro. Ainda não se adaptou ao Fluminense, mas o Abel falou, é jogador grande, é jogador que vai fazer carreira boa aqui no Fluminense, história, é só ter um pouquinho de paciência. E o Abel aposta muito no Wagner, camisa 19. Apareceu no Cruzeiro, para quem não lembra. Marcelo Matos na cobrança da falta, ele faz o levantamento, vai subindo o Gum. Voltou e tomou conta da posição, diga-se de passagem, o Gum, né? Tá marcado o impedimento. Globo, a gente se liga em você. Vivo, ilimitado de verdade, tem a maior cobertura.
Luiz, tem uma outra coisa, né? Fazia tempo que o Fluminense não fazia uma partida tão convincente. Era sempre uma irregularidade. Muitas vezes a parte individual dos jogadores tiveram que aparecer para o Fluminense construir suas vitórias. Talvez a última grande partida do Fluminense tenha sido aquela do Boca fora de casa, né? E depois teve também na final do primeiro turno, né? Com o Vasco. Quer dizer, essa de hoje eu acredito supera inclusive as outras duas. E a maturidade que o time demonstrou, né, Júnior? Na hora que teve a chance de partir para o ataque e resolver com a expulsão, foi mesmo e fez as valer. Qualidades individuais, elas apareceram, principalmente porque o lado coletivo do Fluminense foi exaltado no dia de hoje. Olha o Deco aí, vai jogando e vai sobrando na turma o Deco. Vai sair já. Marco Júnior estava impedido agora ali. Luiz, sem querer estigmatizar o garoto, né, o Lucas. Agora estava 1 a 1 quando ele foi expulso. E saiu o gol na sequência. Na sequência saiu o segundo e aí foi que a gente viu, né? Bem verdade que do lado, na ponta esquerda não aconteceu nenhum gol. Não, teve a jogada do segundo gol, né, Luiz? Mas o que acontece? O Fluminense soube jogar com esse jogador a mais, né? Porque muitas vezes você fica com a vantagem e não sabe tirar essa vantagem. Esse daí fez realmente hoje, novamente, uma grande partida. Ele é o cérebro, né, do time do Fluminense, o Deco. E durante a semana o Abel dizia, só uma catástrofe decide esse campeonato no primeiro jogo. É quase impossível a gente ter um placar dilatado. E acabou tendo a favor dele um placar dilatado que não decidiu o campeonato, mas eu acho que nem ele esperava uma diferença tão grande assim nesse primeiro jogo. A gente está vendo a reação do Michael Suel e do Elkerson. É evidente que eles estão entristecidos. Olha, o Herrera brigou pela bola, vai lá o Cavalieri. Porque o time não está só perdendo o primeiro jogo da decisão, né? O time está perdendo por goleada o primeiro jogo da decisão. Aliás, Fluminense e Botafogo, a maior goleada da história de finais de Campeonato Carioca. Em 1957, o Botafogo venceu por 6 a 2 a partida final. 5 gols do Paulinho Valentim, 1 gol do Garrincha. Entrou para a história. O jogo com o maior número de gols, uma decisão com a maior goleada de todos os tempos, né? De Campeonato Carioca, evidentemente. Felipe Gabriel cobrando para o Herrera. 43 minutos e meio. Botafogo tentando diminuir. E como seria importante um golzinho do Botafogo a essa altura, pensando no conjunto da decisão. E o Fluminense sabe que se mantiver essa vitória por 3 gols de diferença, dá um passo gigantesco. Futebol tem cada surpresa, acontece de tudo. Por isso, jogo que segue. Vai lá o Felipe Gabriel para fazer a cobrança. 44 minutos. Daqui a pouco o Índio vai indicar quanto tempo de acréscimo. E levantamento para o corte do Carlinhos. O corte não foi para a bola ficar desse jeito, mas deu certo. E o Sobis tentou a bola para o Marcos Júnior em profundidade. Marcos Júnior domina. Matos na marcação. Wagner pedindo. Marcos Júnior fez o drible. Clareou, tocou para o Rafael Moura. Agora ficou marcado o ataque do Fluminense. Marcos Júnior ficou ali pedindo. O Rafael Moura acabou sendo desarmado. Sai jogando o time do Botafogo. Tá aí o Caio. Luiz, e o Oswaldo vai ter que fazer um trabalho na cabeça da galera ali, da importância que tem quarta-feira o jogo da Copa do Brasil, que decide aqui, né? Tem que conseguir desmembrar mesmo. Como os jogadores dizem, tem que trocar o chip de verdade, entendeu? É uma outra história, uma outra competição. E um título que o Botafogo sonha e é inédito na história do Botafogo da Copa do Brasil. O Botafogo tentando diminuir no finzinho. Antônio Carlos e Fábio Ferreira, os grandalhões, vão lá para a tentativa da jogada pelo alto. Gabriel fez o levantamento. Chegou para fazer o corte o Bruno. Completa a jogada o Jean. Jean dá um chutão para o alto. Já passamos de 45. Márcio Azevedo levantará na direita. Entrega essa bola para o Felipe Gabriel. Levantou buscando o Renato. Edinho consciente de cabeça para a defesa do Diego Cavalieri. 2 minutinhos já cresce. Vamos a 47. Levantamento lá para o Rafael Moura. Márcio Azevedo. Bolão agora. Tocou na direita para o Felipe Gabriel. Caio se manda como se fosse um ponta também do lado direito. Herrera está pelo centro. O Botafogo tentando diminuir. Bola tocada mais atrás. E o chute do Jadson vai na direita do gol do Cavalieri. Para quem está curioso sobre o público na partida de hoje, presentes no Engenhão 28.182 torcedores. mil presentes, né? A gente estava esperando o público total, mas reconheçamos, os dois jogam no meio da semana. O torcedor do Fluminense já comprou mais de 11 mil ingressos para o jogo da quinta-feira. E tem também... Depois desse jogo hoje vai esgotar rápido, agora vai esgotar rapidinho, né? Mas, e porque é o seguinte também, né, Eric? O bolso nem sempre dá conta do recado, né?
Que bancada mais barata aqui, 60, 40, né? Não é fácil, não. Aí tem uma coisa, né, Luiz? É domingo, quarta e domingo. Multiplica por 3, né? Márcio Azevedo, finzinho de jogo, Botafogo no último minuto buscando diminuir a vantagem do Fluminense. Tá aí o Márcio Azevedo, domina, tenta chegar até a linha de fundo. Rafael Sobis pressionou, a bola passou, vai sobrar com o Edinho. Edinho toca no Jean, consciente pro Wagner. Que partida do Jean também, Wagner pro Rafael, de primeira pro Wagner. O Fluminense faz um partidaço no Engenhão. Olha o Wagner, levanta pro Marco Júnior. Chega bem o Felipe Gabriel. Toca no meio buscando o Jadson. Jadson de novo por Felipe Gabriel. E já passamos dos 47 minutos. Estamos por conta do Luiz Antônio Silva Santos. Bola com o Rafael Sobis. Fez 2 dos 4 gols na decisão. Luiz Antônio Silva Santos correu para pegar a bola. O Sobis que é jogo. Mais atrás a bola para o Edinho. Índio dá uma olhada para o cronômetro. Juiz da partida. Na esquerda, bola tocada. Marco Júnior. Apita Luiz Antônio Silva Santos. Termina o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Luiz. 4 para o Fluminense, 1 para o Botafogo. É contigo, Eric. Conversar aqui com o Deco. Deco, você como um dos mais experientes, uma vantagem de 3 gols. Dá para dizer que acabou? Não, possível. Acho que futebol já vi muita coisa, já vi times com vantagens, com vantagem maior que essa e acabarem por perder. Eu acho que foi uma vantagem boa, a gente não pode dizer que não, mas não está nada decidido não. Partidaço hoje do Fluminense. O Fluminense estava atrás de um jogo como esse, né, Diego? A gente desde o jogo do Vasco, a gente tinha feito um jogo perfeito quase. Hoje, tirando os 10 primeiros minutos, mas depois a gente acabou realmente fazendo um jogo fantástico. Parabéns aí pela vitória, corrige. Tentar ouvir os jogadores do Botafogo. Antônio Carlos está passando aqui. Antônio, acabou o Campeonato Estadual Botafogo? Jamais. Todo mundo viu. Depois tomamos o gol depois que a gente foi com 1 a menos. Não é desculpa, mas é o que aconteceu. Antônio Carlos saindo rapidinho. Eric, você tem mais alguém? Aqui o Rafael Sobis aqui. É importante. Mas no futebol a gente tem que ser inteligente. Tem que pensar, nós poderíamos ter feito mais. E talvez matar essa eliminatória. Mas é assim, o futebol é assim. Vamos trabalhar pro próximo. Ô Sobis, a técnica e a maturidade do Fluminense hoje foram decisivas. No momento que o time ficou com 1 homem a mais. Vocês souberam explorar isso? Já no começo do jogo, nós entramos meio sonolento. Tomamos um gol. Isso aí, muitas vezes, a gente não vai conseguir virar. Eu acho que aí começou já a maturidade, porque jogamos bem, tivemos chance, empatamos. Eu acho que no lance seguinte, a expulsão, já fizemos um gol. Isso aí desestabilizou. E nós temos grandes jogadores experientes. Muitos não estão aqui. E a gente mostrou. Hoje o pessoal está entendendo um pouquinho, porque é bom ter grupo para esses momentos assim. E você gosta de um jogo decisivo, hein? Fazer gol em final, hein? Eu falei ali dentro que ia fazer um gol. Tive chance de fazer mais. Acho que eu tenho que me cobrar. Penso que eu errei. Os que eu fiz foi bom, ajudou. Mas tem que trabalhar, que eu poderia ter feito mais. E o Pedrão, no lance ali que você perdeu o terceiro gol, o Pedrão massagista falou: faz o terceiro gol e pede música, meu garoto. Essa pressão tá me atrapalhando já. Todo mundo quer rock. Mas faz parte. Também já estava cansado. Deu um princípio de cãibra na hora do chute. Mas isso não tira o meu erro. Vamos trabalhar para tentar fazer 3. Parabéns aí pela atuação, Sobis, Luiz Roberto. E ele é metaleiro, viu, Eric? O negócio dele é rock and roll. Realmente é rock and roll. A gente tá vendo o primeiro de esquerda do Rafael Sobis, né? E depois driblou. Olha, ele dribla o Jefferson. Ficou difícil, Luiz. Pois é, ele deu um jeito, né? Porque ele já não tinha noção de onde ele estava. E ele lembrou aquela finalização do Pelé na Copa de 70, que driblou o Mazurkiewicz. E ele chuta e cai. Você vê que tem que jogar o corpo. E aí só que a bola entrou, né? O Pelé estava um pouco mais longe. Seguinte, tô aqui com o Júnior, decisão 4-1 pro Fluminense, fez um partidaço. Mas vamos dar uma olhada em outras decisões, Júnior? É bom, é bom. Vamos passar por decisões. Clima de decisão na Globo, Léo Batista. Mas é mais desequilibrado, talvez, a qualidade do time. Não, eu falei, inclusive, que esse jogo daqui, para mim, de todas as decisões, era o mais equilibrado. Você vê que bastou o Botafogo ficar com um jogador a menos para o Fluminense se aproveitar da melhor maneira possível e construir um placar importantíssimo. Ô Júnior, o Botafogo fez 1-0 nesse gol do Renato, depois parece que o time deixou de jogar daquela forma insinuante para esperar o Fluminense e meio desconectou-se do jogo. Como a semana passada. Só que o Botafogo hoje não conseguiu, né, encaixar aqueles contra-ataques que a gente viu no domingo passado no jogo contra o Vasco. Aí depois a qualidade individual dos jogadores do Fluminense se juntando, principalmente a parte tática coletiva, Thiago Neves, Rafael Sobis fizeram, não falo nem na parte ofensiva, na parte defensiva, ajudando o time, né?
Ficaram 5 contra 5 no meio campo e a qualidade do Fluminense foi maior. Esse é um gol muito difícil, Luiz, porque ele abriu e tirou completamente o ângulo. Aí apareceu, como a gente sempre diz, né, a qualidade do jogador para encontrar a solução nos momentos mais difíceis. E aí o gol do menino, Marco Júnior, fechando a goleada por 4-1. A gente tá vendo a nossa super câmera lenta. O Rafael Sobis foi importantíssimo e não permitiu que o Marcelo Matos conseguisse atrapalhar o Fred, né? É a super câmera lenta, momentos, detalhes da decisão. O Digão chegou, o Rafael Sobis, o que foi, Digão? Quer me deixar sem fôlego, rapaz? Deu um abraço ali, 4 para o Fluminense, 1 para o Botafogo, domingo que vem. O jogo que decide a parada, quarta, Copa do Brasil, Libertadores. Outras informações no Globoesporte.com. Fique agora com o Domingão do Faustão, que tem Zezé de Camargo e Luciano, as videocassetadas, entre outras atrações. O Santista Faustão deve estar feliz da vida. Globo, a gente se liga em você. Futebol 2012.